maracatu, patu, bater tambor. Pra mim bater tambor, patu. Patu, bater tambor pra nós. Maracatu, patu, bater tambor. Pra mim bater tambor, patu. Patu, bater tambor pra nós. Maracatu, patu. Saravá, saravá, jogo de damas, saravá você, saravá todo mundo. Semana começando, já entramos em junho, né? Bem-vindo junho. Enfim, queria conversar com vocês um assunto bastante que eu estava lendo aqui, que tem criado uma polêmica, mais uma das polêmicas, de alguns senadores que querem reverter o banimento do amianto no Brasil. O amianto, não sei se vocês sabem, o Brasil possui uma das maiores minas de amianto do mundo, em Goiás. Eu sei disso porque eu atendi uma empresa que era dona da Sama, que era o nome dessa mineradora de amianto. E na época que eu atendi essa empresa, existia muito essa polêmica, estava começando a se discutir a questão do amianto, tinha se descoberto a questão da asbestose, que é uma doença causada pela aspiração do amianto. O amianto, ao que se sabe, né, existem vários estudos sobre o amianto, ele é cancerígeno, não exatamente esse amianto que tem no Brasil, que é o crisotila, que é usado nas caixas d'água, né? Usado nas caixas d'água, usado nas telhas. Era o amianto crisotila. E ele é misturado, ele tem 2% de amianto, chama fibrocimento. 2% de amianto, o resto é só cimento. O amianto para dar liga, porque o amianto dá resistência à liga do cimento. E essa empresa que eu trabalhava estava sendo acionada porque muitas pessoas que manipularam inadvertidamente o amianto sofriam de asbestose, que é o endurecimento dos pulmões, que é uma doença bastante grave, bastante complicada. E isso se dá pela inalação do amianto, é bom que fique claro. Você pode comer um pedaço da caixa d'água que você não vai morrer. Você pode comer um pedaço de telha de amianto que você não vai morrer. O problema do amianto é inalar o amianto, é o amianto espreiado. Que na Europa, na década, sei lá, acho que de 80, se não me engano, os prédios eram espreiados com amianto, porque, como vocês sabem, a roupa dos bombeiros ela é feita de fibra de amianto, porque ela impermeabiliza do calor, enfim, o amianto é bastante importante nesse sentido. E os prédios eram jateados, chamava-se jateado de amianto, eram jatos de amianto. Esse jato de amianto, como spray, ele ia se desprendendo no ar, a pessoa inala e a população acabava ficando doente. O que aconteceu no Brasil? No Brasil, muitas pessoas que manipularam o amianto antes de ter conhecimento, ou sei lá, mesmo depois de ter conhecimento, não sei exatamente essa questão, na mina havia extração e tinha aquela poeira no ar. Então eu ouvia histórias terríveis do pai que chegava em casa com um macacão vindo da mina e pegava o filhinho no colo todo dia, e o filhinho, papai, papai, abraçava o papai e o filhinho estava ali perto do macacão e inalava o amianto. E daí criou-se esse problema com o amianto. A empresa passou a ter que negociar com os funcionários que foram diagnosticados, né, com asbestose, né, que é asbestos, né, o amianto chama-se asbestos. Com asbestose, que desde doenças respiratórias um pouquinho complicadas até a asbestose, que é o endurecimento das paredes do pulmão, que causa dificuldade respiratória bastante grave. O que acontece, na verdade, é que era muito mais uma questão política do que uma questão de saúde, porque o amianto que existe no Brasil, se fosse trabalhado com os cuidados necessários, o que é muito difícil de você controlar numa mina, que as pessoas usem as máscaras, que as pessoas tirem os macacões. A mina, eu levei muito jornalista nessa mina, eu era assessora de imprensa, eu tinha que levar jornalista lá para conhecer o ambiente. A mina era toda umidificada.
o tempo inteiro jatos de água umidificando para não haver poeira, mas obviamente, claro que uma hora ou outra escapa e as pessoas mesmo são às vezes um pouco irresponsáveis nos cuidados, aí não põe deixa, não vou pôr a máscara. A gente cansa de ver, eu canso de ver aqui no meu prédio, gente lidando com lixo, lixeiro desses que andam no caminhão sem máscara, né, inalando aquele vapor que sai ali do lixo, enfim. A questão era meio porque existe uma briga entre o fibrocimento, que é muito mais barato, e o Brasil era um poderoso produtor de fibrocimento, né? Tem uma mina incrível lá a mina tinha aqueles ISO 21.000, que é o ISO do meio ambiente, ela era muito bem cuidada e tal, mas é impossível ter um controle absoluto, todo mundo sabe disso. Então, portanto, realmente o amianto ele deve ser olhado com bastante cuidado. Mas a verdade é que existia uma briga entre o fibrocimento e as fibras sintéticas que vêm importadas e que o Brasil é obrigado a importar. Elas são mais caras, elas são importadas, enfim. Então tinha uma questão política, tinha uma questão de geopolítica, tinha uma questão de poderio, tinha uma questão de desqualificar a mina do Brasil. O Brasil era um grande exportador de amianto, né? Enfim. E aí a política me foi caçado o amianto e agora, pelo que lemos, alguns senadores querem reverter o banimento do amianto no Brasil. E aí cria-se esse bafafá, não, isso é mais um golpe e tal. É bom que a gente discuta as coisas, mas a gente discuta com conhecimento e com clareza. Não adianta a gente embarcar em ondas porque o fulano é a favor do amianto, então o amianto deve ser ruim. Claro que tudo tem interesse econômico por trás. Não existe essa pureza das pessoas falarem, o amianto, o Brasil é um grande produtor, vamos defender o amianto. Se fosse assim, estava todo mundo defendendo a Petrobras, coisa que a gente sabe que não aconteceu, ou defendendo a Embraer, coisa que a gente também sabe que não aconteceu. Então, assim, obviamente eles querem o banimento, querem reverter o banimento por algum motivo de interesse deles políticos, desses senadores. Inclusive na foto tem até o tal do Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás, onde fica a mina, a maior mina, enfim, uma das maiores minas do mundo, né, de extração de amianto. Crisotila, amianto crisotila. Então, antes da gente julgar, é bom que a gente avalie exatamente, que a gente vá buscar informação. Para nós que nos acreditamos de esquerda, nos acreditamos progressistas, não ficamos repetindo o discurso como a direita, de demonizar algumas coisas sem conhecermos e sem sabermos a fundo quais os interesses envolvidos e quais realmente existem estudos bastante aprofundados sobre a segurança ou não do amianto. Então, assim, é bom que isso se discuta de forma científica, clara, porque o que interessa é a saúde das pessoas, o que interessa é um bem brasileiro, essa mina é um bem brasileiro, mas que tudo deve ser tratado olhando em primeiro lugar para a saúde e segurança dos seres humanos. Lembrando que também o freio também usava amianto, então quando o cara pisa no freio, aquela fagulha que sai o amianto em forma de pó. Isso já foi banido, mas isso também era um problema sério. Repito, o fibrocimento usa 2% de amianto crisotila, o resto 98% é cimento, e portanto chama-se fibrocimento. É bom que a gente saiba que você pode mastigar a caixa d'água, a telha, são produtos que são mais baratos, mas é bom que se avalie antes de sair divulgando fake news, porque esse ou aquele está apoiando. Acho que a gente deveria se diferenciar nesse quesito. Então é isso, gente. Saravá todo mundo, saravá semana, bora pra lá. Hoje, eu tô falando de domingo, tá? Eu gravei isso aqui no domingo. Hoje teve Festival Lula Livre. Infelizmente, eu não pude ir porque eu tava, enfim, tive um fim de semana meio complicadinho. Mas recebi relatos incríveis, parece que foi incrível, tá rolando até agora há pouco. Agora são exatamente 7h30, ainda tá rolando.
É importante que a gente vá nesses festivais, que a gente ajude, que a gente divulgue. O Jogo de Damas se coloca aqui, né, apostos para o dia 14, dando força para que, quem sabe, talvez a gente consiga ter a nossa tão sonhada greve geral, pedindo o fim dessa proposta de reforma da Previdência, a volta dos direitos, o respeito aos brasileiros, enfim. E né, investigações mais sérias em relação a toda essa canalhada que está aí rindo da nossa cara. Saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá Jogo de Damas JDD no YouTube, no Facebook. Por favor, assine, divulgue, convide as pessoas, critique, elogie, dê sugestões. A gente está aqui para isso. Esse espaço é importante, é um espaço democrático, e nos dias de hoje, espaço democrático é uma riqueza. A gente se fala amanhã. Saravá! É presente, é passado, é futuro no céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor do povo silenciado.